Olá pessoal, nessa aula a gente vai aprender na prática como calcular o histograma de uma imagem e também como calcular a equalização de um histograma de uma imagem, né? Para isso a gente vai usar o notebook Jupyter novamente. As imagens que a gente vai usar no nosso código são essas daqui, né? O cameraman.tif e o citdark.tif. Então são as duas imagens que a gente vai ler no nosso código. Então, eu vou aqui criar um novo notebook nessa mesma pasta que estão as imagens, né? A gente pode chamar esse notebook de cálculo de histograma. Então, cálculo de histograma. E a primeira coisa que a gente vai fazer é importar as bibliotecas que a gente vai usar. Então, a gente vai importar o Matplotlib e a gente vai importar também o NumPy. Então, importando essas duas bibliotecas aqui. E uma coisa que a gente vai fazer inicialmente, para entender um pouco melhor a ideia do cálculo de histograma, é calcular o histograma de um sinal 1D, que vai ser basicamente a mesma coisa para fazer imagens depois. Então, entendendo bem o do sinal 1D, a gente entende bem como calcular para uma imagem. Para fazer isso, vamos primeiro definir um sinal aqui artificial, com valores quaisquer, por exemplo, esse daqui. 33, 6, 34, 52. Então, a gente tem um conjunto de valores e esse vai ser o nosso sinal 1D. E vamos definir um parâmetro aqui, que é o número de caixas que o nosso histograma vai ter. Então, a gente precisa realmente definir esse parâmetro, né? O número de caixas que a gente quer usar no nosso histograma. Então, a gente vai ter 5 caixas nesse caso aqui, que vão dividir esses valores que a gente tem no nosso sinal. A primeira coisa que a gente vai fazer, que a gente vai precisar desse valor, é calcular o valor mínimo do nosso sinal. Então, a gente pode usar a função min, que é uma função padrão do Python, que encontra o menor valor de um conjunto de valores. Então, a gente tem o valor min aqui. E a gente precisa também encontrar, dado que a gente tem 5 caixas para o nosso histograma, qual o tamanho que cada caixa vai ter. Então, se a gente está indo aqui desde o valor 5, que é o menor valor, até o valor 70, e a gente quer dividir esse intervalo em 5 caixas, qual o tamanho da caixa que a gente tem que definir? Isso é facilmente calculado, então a gente pode definir uma função, uma variável binSize. Ela vai ser igual ao max do nosso signal, menos o nosso vmin ali, mais 1 dividido pelo num, dividido por numbins. Então o intervalo, incluindo o valor de início e fim, né, que a gente tem, é o máximo menos o mínimo. Então maior valor menos o mínimo. E para incluir o valor inicial, os limites do intervalo, né? Então a gente tem o máximo menos o mínimo mais 1. Isso é todo o intervalo. E se a gente dividir pelo número de caixas que a gente quer dividir esse intervalo, então a gente tem o tamanho que cada caixa vai ter quando a gente dividir esse intervalo de valores. E aí a gente vai também definir uma variável que vai armazenar o nosso histograma. Então é uma variável com zeros que possui o tamanho num bins. Então vai ter 5 elementos desse histograma aqui. E aí, para calcular realmente os valores, a gente vai iterar sobre o nosso sinal. Então a gente vai escrever aqui for value in signal, dois pontos. Então, para cada valor do nosso sinal. E o que a gente precisa fazer agora é identificar para um dado valor em qual caixa do histograma esse valor vai cair. Ou seja, dado, por exemplo, o valor 12, ele cai na caixa 0 do histograma, na 1, na 2, na 3 ou na 4. E como que a gente calcula isso? Bom, vamos imaginar aqui que a gente tem um gráfico. Nesse gráfico aqui, vamos indicar. Então, no eixo X aqui seriam os valores do nosso sinal, que é mais ou menos onde a gente vai criar o nosso histograma, né? Então, vamos imaginar que a gente tem um Xmin aqui, um valor mínimo, e um Xmax no nosso sinal. São o menor valor e o maior valor do nosso sinal. E vamos imaginar que a gente tem algum valor aqui genérico, xin, que a gente quer calcular em qual caixa esse valor vai cair. Lembrando que
de x min até xmax, a gente vai dividir esse intervalo em várias caixas. Então, eu vou ter aqui uma caixa aqui, vamos supor aqui, eu vou ter mais ou menos uma divisão assim, uma caixa aqui, uma caixa aqui, uma caixa aqui, e assim por diante, né? Então, eu vou ter uma sequência de caixas do meu histograma. E os valores que eu tiver do meu sinal, eu vou, cada valor, colocar em uma caixinha diferente. No caso aqui, o x caiu na caixa de índice 0, 1, 2. Então, cada caixinha aqui eu tenho o meu índice. Essa aqui é a caixinha 0, essa é a 1, essa é a 2, 3, 4, 5 e 6. Então, eu tenho essas caixinhas. E, dado um valor, então, como que eu calculo em qual caixa do meu histograma aquele meu valor vai cair? Para fazer isso, eu posso definir aqui que o meu índice da caixa vai ser x menos xmin dividido pela largura da caixa, onde a largura da caixa seria o nosso bin size ali que a gente definiu no nosso código, seria esse L aqui. Então lembrando, o L é o xmax menos xmin mais 1 dividido pelo número de caixas. Eu tenho a largura da minha caixinha. Então, dada essa largura, eu pego o meu x, eu subtraio o xmin, eu vou ter esse intervalo aqui, né? E aí, se eu dividir por L, eu vou ter um número em ponto flutuante. Mas a gente quer um índice, né? Então, o que eu faço é tirar o valor chão, basicamente a função floor desse resultado aqui. E matematicamente, a gente representa o valor chão fazendo esse símbolo aqui. Isso aqui é a função floor, que tira o valor inteiro dessa conta. Então, como que a gente pode interpretar isso daqui, né? Por exemplo, se meu x estivesse por aqui, né? Vou até colocar em outra cor aqui. Se meu x estivesse aqui, em algum ponto aqui, x. Quando eu dividir quando eu pegar esse x e subtrair pelo mínimo e dividir por L, isso vai dar um valor entre 0 e 1, ok? Porque eu vou ter x menos xmin, vai ser esse intervalo aqui. Dividido por L, que é esse intervalo maior, eu vou ter um valor que é menor do que 1. E aí, se o x estiver em algum ponto aqui dentro dessas duas linhas aqui, que é a primeira caixinha, essa conta aqui vai dar o número entre 0 e 1, e quando eu tirar o valor chão aqui, o valor inteiro, né, eu vou ter o índice 0. Já se o x estiver por aqui, em algum ponto aqui, o meu valor, eu vou subtrair o xmin, eu vou ter esse intervalo aqui. Quando eu dividir por L, eu vou ter um número entre 1 e 2, certo? E aí, quando eu tirar o valor chão aqui, o valor inteiro, eu vou ter o índice 1. Da mesma forma, para esse x, eu subtraio o xmin, eu vou ter esse intervalo dividido por L, eu vou ter 2 e alguma coisa, né? E aí, quando eu tirar o valor inteiro, eu vou ter o índice 2, ok? Então, por essa conta aqui, a gente consegue tirar qual o valor, qual o índice da caixa que esse nosso valor x aqui vai cair, né? Então, vamos voltar no código aqui. E a gente tem que implementar aquela continha ali que a gente viu, né? Então vamos definir aqui uma variável que vai armazenar o índice da nossa caixa. E aí a gente vai pegar o nosso valor do sinal, subtrair pelo mínimo e dividir pelo bin size. Então vai ter o valor menos o mínimo e aí dividir pelo tamanho da caixa, que lá que a gente acabou de ver era o L, parâmetro L, né? Isso aqui vai dar um valor de ponto flutuante. E aí, para pegar realmente o inteiro disso, o Python tem a função int, que vai transformar esse ponto flutuante em um inteiro. E aí a gente pode, no nosso histograma, no nosso arrayzinho lá, ir nessa posição binIndex e somar 1. Então, no índice que deu na nossa caixa, por exemplo, se um certo valor, digamos, valor 12, estava no índice 1, então a gente vai lá na caixa 1, que é o índice do array aqui, e soma 1 para contar mais um valor nessa caixa. Então a gente vai varrendo o nosso sinal e contando quantos valores estão naquela caixa. E aí a gente tem o nosso histograma calculado. E
mesmo que a gente tenha o histograma calculado, é interessante ainda a gente ter também as caixas em si, quais os valores das caixas usadas no histograma. Para fazer isso, a gente vai definir uma variável aqui, beansValues, que vai ser também um vetor de zeros de numBeans mais 1. Por que esse beanValues vai ter o tamanho numBeans mais 1? Então, voltando aqui, é interessante, por exemplo, se eu tenho, que nem esse caso aqui, 7 caixas, é interessante eu definir o começo e o fim de todas as caixas, certo? Então, se eu defino o começo e o fim, eu tenho, na verdade, 8 valores. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 valores, né? Ou seja, é o número de caixas mais 1. E aí, eu vou iterar aqui o i. Para cada i nesses índices numBeans mais 1, eu vou definir qual o valor da minha caixa nesse índice i, que vai ser igual a quem? Vai ser igual ao valor mínimo que eu tenho no meu sinal, mais i vezes bin size. Então, quando o i é 0, o início da minha primeira caixa vai ser o menor valor que eu tenho no meu sinal. Quando o i é 1, o próximo item ali, né, que seria o, digamos, o final da primeira caixa, o início da segunda, vai ser o valor mínimo mais a largura da minha caixa. E assim por diante até o fim. E aí a gente pode imprimir aqui tamanho da caixa, por exemplo. Tamanho da caixa, 2 pontos. Pode usar essa sintaxe, né? Ponto format. O nosso bin size. A gente pode imprimir também o valores ou melhor, caixas, as caixas em si. Aqui a gente também pode pôr um ponto format e o beansValues. E por fim, a gente pode imprimir o próprio histograma. Que é o nosso ist. Então, se a gente executar isso daqui, o tamanho da nossa caixa acabou sendo 13.2, que é lá o intervalo que a gente tem dividido por 5. As caixas, elas são quais? Então, a primeira caixa ela começa em 5 e termina em 18.2. Então, todos os valores entre 5 e 18.2 vão cair na primeira caixa do histograma. A gente vê aqui no histograma que deu 5 valores. Quem são eles, né? O 5, 10, 12 e o 6. Então, esses 5 valores, esses 4 mais os 6, caíram na primeira caixa. Na segunda caixa não caiu ninguém. Na terceira caixa caiu 2 valores. E a terceira caixa é de 31 a 44. Então, é esse 33 e 34 aqui, né? Caíram na terceira caixa. Na próxima caixa, 2 valores. Na próxima caixa, 1. Então, foram esses valores que caíram nessas caixas. Isso é visualização em texto do nosso histograma, né? Se a gente quiser realmente visualizar um histograma como um gráfico, o Matplotlib ele tem a função bar, que é basicamente plotar um gráfico de barras. O primeiro parâmetro que a gente tem que passar para ele é a posição x das caixas, e aí a altura das caixas, que é o nosso histograma. Depois a gente passa a largura de cada caixa para indicar qual a largura de cada caixa, né? O bin size, na verdade bin size, né? E a gente vê que deu um erro aqui, que ele diz que os objetos não podem ser, que ele usa o sistema broadcast, que é basicamente os objetos não têm o mesmo formato. Ou seja, ele está indicando que o beansValues tem um tamanho diferente do meu histograma. E isso é verdade. O meu histograma ele tem 5 elementos e o beansValues, que são as caixas, tem 6, né? Porque tem aquela questão, eu indiquei o começo e fim de cada caixa. Então, na verdade, eu tenho que escolher exatamente qual vai ser a posição de cada caixa. Se eu vou indicar ela primeiro, pelo começo, né, da caixa, ou pelo centro, eu poderia somar os dois valores e dividir por 2, e assim por diante, né? Mas para simplificar, vamos falar que cada caixa é indicada a posição da caixa é o começo da caixa, né? Então, por exemplo, aqui a gente passaria a posição
do começo de cada caixa e não teria essa posição final aqui, né? Só teria a posição, realmente, os 6 valores do começo de cada caixinha aqui. Então, passando para passar essas posições, na verdade, o que a gente tem que fazer é passar todos os valores de bens velhos, exceto o último. A sintaxe para fazer isso em Python é essa daqui. Eu estou indicando que eu quero ir... Mais complexo seria fazer isso, né? Eu quero ir do índice 0 até o índice anterior ao último. O Python tem essa sintaxe, né? Que isso daqui eu estou pegando todos os elementos, exceto o último. E colocar o 0 aqui no começo é opcional, então eu posso simplesmente fazer isso. E aí, se eu mandar plotar isso daqui, eu tenho realmente uma coisa que parece mais um histograma. Aqui ainda é útil colocar um parâmetro que é a cor da caixinha, do contorno do histograma. Então tem esse parâmetro edgeColor e K é para indicar que é preto. Então ele põe esse contorninho preto que ajuda a realmente separar as caixinhas. Então aqui a gente tem o nosso histograma de altura 5 na primeira caixa, 0, 2, 2, 1. Ou seja, esse nosso sinal aqui de valores, esse conjunto de valores, para fazer um histograma de quantos valores tem em cada caixinha do meu histograma aqui, eu consigo fazer esse gráfico para ter uma ideia. Então, por exemplo, eu teria uma ideia que a maioria dos valores do meu sinal são baixos. São aqui entre 0 e 10, mais ou menos, né? Que é realmente o que acontece. Tem vários valores baixos e alguns mais altos. Esse histograma a gente fez, é um cálculo bem simples, mas ainda também teve que usar aqui uma estrutura for para percorrer cada elemento e calcular o índice da caixinha, né? Não é um cálculo pesado, né? Mas é interessante a gente ver como isso poderia ser feito também usando Python, ou desculpa, usando a função NumPy ou do próprio Matplotlib. Então, o NumPy ele tem uma função que calcula o histograma, que é essa função aqui, histogram. Então, se a gente ver até aqui a ajuda da função, ele calcula o histograma. O primeiro elemento da função é o conjunto de valores, no caso, nosso sinal. Aqui indica o número de caixas que a gente vai usar. E tem os outros parâmetros que fazem algumas outras coisas aqui que a gente não precisa, né? Então, para passar para essa função do histograma, a gente passa o sinal e passa o bins, numbins. E aí, só para ver aqui também, essa função ela vai retornar, ela retorna um array que é o histograma em si e justamente as larguras das caixas do histograma. Ou melhor, desculpa, largura não, a posição das bordas das caixas, né? Tanto que você vê aqui ele também retorna um array que é um pouco maior que o histograma, né? Ele tem um elemento a mais, por causa dessa questão, ele retorna a borda inicial e final de cada caixa. Então, como ele retorna duas variáveis, a gente tem que pôr aqui ist e bins, que são duas variáveis que vão receber esses parâmetros. Aí, se a gente fizer um print aqui do bits primeiro e do ist, a gente tem lá também um histograma calculado dos nossos valores, né? O histograma é igualzinho. Mas tem uma forma ainda mais fácil usando o próprio Matplotlib. O Matplotlib também tem uma função de calcular o histograma, no caso a função ist. Ele também recebe esse como parâmetro um array de valores e o número de caixas. Então a gente pode passar aqui o signal e o numbins. E aqui direto, só passar no sinal e o número de caixas, ele inclusive retorna também o histograma e as caixas. Então a gente poderia ter aqui uma variável recebendo também o resultado, mas aí em geral a gente quer plotar só. E ele também plotou essa figura. E aí também para deixar um pouco mais adequado aqui o histograma, também tem esse parâmetro edgeColor para ter as arestas das caixinhas, né? Ok? Então esse é o cálculo do histograma para um sinal 1D. Se a gente quiser calcular realmente para uma imagem, então, a gente primeiro lê essa imagem. No caso,
cameraman.gif. É interessante notar que no Python também, no Jupyter, quando você começa a digitar o nome de um arquivo, você dá um tab, ele completa o nome do arquivo. Isso é bem útil. Então a gente vai ler essa imagem. Nós vamos definir um numBins igual a 50. Vamos definir 50 caixas para o nosso histograma. O bin size que a gente vai ter, lembrando, para calcular o tamanho da caixa, nós usamos o maior valor menos o menor valor e divide pelo número de caixas. Aqui é interessante notar que, como a gente quer eventualmente comparar histogramas entre imagens diferentes e ter uma boa interpretação do que o histograma está representando, é útil a gente definir que as caixas do nosso histograma elas vão começar em 0 e terminar em 256. Porque dessa forma a gente padroniza. De 0 até 256 fica mais fácil de interpretar o histograma do que se, por exemplo, de repente minha imagem tem um valor inicial 15, é o menor valor dela, né, e aí minha caixa começa em 15. Vai ser estranho, porque quando eu olhar para o histograma eu vou achar que aquela primeira caixa é o preto valor 0, mas na verdade não, ele é o valor 15. Então é útil a gente definir o intervalo do histograma como indo de 0 até 256. Para isso, então, a gente não precisa pegar o maior e o menor valor da imagem, como a gente fez ali para o sinal. Basta pegar 256, que é o intervalo, e dividir pelo número de caixas. Então eu tenho aqui o tamanho de cada caixa que eu vou ter. E aí a gente define também o histograma. Lembrando, ele continua sendo um D, certo? E o tamanho dele é o número de caixas. Para iterar sobre a nossa imagem, a gente, como usual, pode pegar o número de linhas e colunas, que é o img.shape. E aí, para cada row nessas linhas, numRows. E para cada call nesse intervalo de colunas. Então, para cada um desses, a gente vai calcular o bin index, assim como a gente fez para o sinal 1D. Vai ser o valor da imagem, row, call. E aqui, como a gente está assumindo que o menor valor é 0, para facilitar a interpretação, não precisa subtrair o menor valor, né, porque ele é 0. Então, a gente só divide pelo bin size. E lembrando de pegar o valor inteiro, é o int de bin size. Bin size não, bin index. Isso vai pegar o valor inteiro e aí o ist nessa posição bin index, nós somamos 1. Melhor, mais igual a 1 aqui para somar 1 para esse histograma. Então a gente pode até executar aqui bin index, né? Só para ver se funcionou, então provavelmente funcionou. Né? A gente tem o nosso histograma. E agora a gente, novamente, nós precisamos definir a posição das caixas do histograma. Nós poderíamos usar esse método de novo aqui, né, para cada i nesse intervalo, multiplicar pelo bin size. Mas aqui é interessante a gente conhecer uma função que vai ser muito usada ao longo da disciplina, que é a função linspace do NumPy. Então, o nosso bins values aqui, que vai ser as posições das caixas, vai ser um np.linspace. O linspace ele cria um array com valores igualmente espaçados, desde um valor inicial até final e um número de valores. Então, por exemplo, só para dar um exemplo aqui, se eu quero valores espaçados entre 0 e 1, e eu quero, digamos, 15 valores. Se eu der um Enter aqui, vou pôr um print para ficar mais natural. Eu tenho 10 valores, começando em 1, indo até... Ou melhor, desculpa, começando em 0, indo até 1. E eu tenho 15 valores. Eu falei errado, não é 10 valores, né? Eu tenho 15 valores, começando em 0 e terminando em 1. E eles estão igualmente espaçados. Então, o intervalo entre o primeiro valor e o segundo é igual ao intervalo entre o segundo e o terceiro e assim por diante. Né? Essa função é um pouco parecida com o range, né? Por exemplo, o np.range. Eu poderia fazer uma coisa assim, né? De 0 até 10, indo de 2 em 2. Seria o intervalo.
Só que o arrange já é mais chatinho de você fazer uma coisa em ponto flutuante, quebrado, né? Então as duas funções são úteis quando você quer criar valores igualmente espaçados. No caso do arrange, é quando você sabe o intervalo. Então eu quero do início ao fim, pulando nesse intervalo. E o linspace é quando eu sei o número de pontos que eu quero. Então são duas funções bem úteis aí. E aí a gente pode usar o linspace, começando em 0, indo até 256. E eu quero numbins valores, né? Que são o meu número de caixas. E aí eu posso digitar o plt.bar, passando o meu bins values, o meu ist, o meu bin size e o meu edge color igual a k, como a gente viu ali, deixa um gráfico um pouco mais natural. Aqui eu errei o bin size, era para ser bin size aqui, então corrigindo aqui, né, eu digitei bin size. Então bin size, bin size, bin size. E aí a gente tem nosso histograma aqui calculado para a nossa imagem do cameraman. Isso a gente já viu numa aula anterior, né? Os pixels aqui de valores escuros são os pixels representando o cameraman. E a imagem, como a gente viu, tem o céu, que é um pouco mais claro, um cinzinha claro, né? E são esses valores aqui. Tem o gramado, que seria esses valores um pouco mais, um cinza mais neutro, digamos. Então esse é o histograma calculado para a minha imagem do fotógrafo, usando poucos códigos, né? É bem curta. Varrer a imagem, dividir pelo tamanho da caixa, a gente tem o índice e soma 1 naquele índice correspondente. Igualmente, e a gente vai usar essa função para fazer isso ao longo da disciplina, né? Que é usar o próprio plt.ist do matplotlib para plotar um histograma. Porque realmente a gente não precisa definir uma funçãozinha e ficar usando isso toda vez. É mais fácil usar uma função pronta do matplotlib que já vai plotar esse histograma para a gente. Então, se a gente passar a nossa imagem, passar o numbins e o edgecolor igual a k, nós poderíamos plotar o histograma dessa imagem, certo? Aqui só tem um problema que o matplotlib, talvez até tenha aqui na documentação, que se aqui não está muito claro, mas se a entrada contiver múltiplos valores, então ele cria vários histogramas. Se você passa uma imagem para o matplotlib, ele vai pensar que cada linha dessa imagem é um array de valores distintos. Então ele vai criar vários histogramas para uma única imagem. Um histograma para cada linha, né? Isso não é o que a gente quer criar um único histograma para toda imagem. Então, quando a gente vai calcular o histograma de uma imagem, o que a gente precisa fazer aqui é usar a função do NumPy flatten. Essa função, o que ela faz é transformar esse array, não importa a dimensão dele, 2D, 3D que seja, em um array 1D na ordem de C mesmo. Ele vai pegar no array a primeira linha da imagem, depois na frente ele vai colocar a segunda linha, depois a terceira linha. Então isso aqui vai virar um array 1D da minha imagem. E tendo um array 1D, aí o matplotlib vai interpretar corretamente os valores, né? Então, executando isso daqui, a gente tem o histograma igual que a gente tinha ali em cima, né? Aqui uma dica interessante também é que o ist ele retorna o histograma e as caixinhas, então fica esse monte de valor na tela. O que é comum fazer a gente indica fazer isso daqui, né? Um underscore é um nome de variável válido no Python, e ele costuma ser usado quando eu quero só jogar fora os valores, quando eu quero definir uma coisa e eu não quero usar esses valores. Então, se eu fizer isso daqui, só para ter esses valores, o Jupyter não vai imprimir os valores na tela, né? Porque eu armazenei eles numa variável. E uma coisa que é interessante a gente ver, dado que a gente aprendeu aqui a calcular o histograma, é calcular o histograma de uma imagem que foi transformada. Foi feita uma transformação, por exemplo, em log ou lei de potência nessa imagem, e como que fica o histograma final da imagem. Então vamos aqui aplicar uma transformação lei de potência.
A gente vai definir um expoente igual a 4. E a nossa imagem transformada vai ser igual ao imagem elevado a exp. Então, lembrando, para elevar um valor, elevar uma base a um expoente no Python, eu uso asterisco, asterisco. Então, e lembrando, isso aqui é uma sintaxe do NumPy mesmo. Ele vai pegar, como o IMG é um array NumPy, ele vai elevar cada valor de imagem do IMG, né, pelo expoente exp. Isso vai dar um novo array de mesmo tamanho que IMG e isso vai ser retornado para o IMG trans. Então, para fazer essa chamada de potência é bem simples, por causa do NumPy. Né? E aí a gente vai criar então uma figura. Vamos mostrar a imagem original junto com o histograma. Para fazer isso, o que a gente faz aqui? No subplot a gente indica que nós queremos uma linha de plot, 2 colunas, e então eu vou começar a plotar o gráfico 1. E aí o gráfico que eu quero plotar aqui é o IMShow da minha imagem transformada. E lembrando, o CMap igual a gray. E aí eu indico aqui embaixo que eu quero ainda uma linha de gráficos, 2 colunas, e agora eu vou plotar o gráfico 2. E aí o que eu vou fazer aqui é plt.ist do meu imgtrans.flatten com 50 caixinhas. E também só para ele não imprimir um monte de coisa na tela, eu vou colocar esse underscore igual. E aí eu tenho essa figura aqui. Eu tenho a minha imagem e o meu histograma. Ficou tamanhos um pouco estranhos do meu plot, por causa do tamanho padrão da figura que é criada pelo Jupyter. Para criar uma figura de um tamanho um pouco diferente, o que a gente pode fazer é definir aqui um tamanho de figura. Ou seja, no Matplotlib a gente começa a nossa plotagem aqui definindo plt.figure, isso vai criar uma nova figura, e aí tem um parâmetro que a gente pode passar aqui que é o fig size, e a gente pode definir um tamanho da figura. E o primeiro parâmetro, se eu não me engano, eu não lembro agora, mas se não me engano o primeiro é a largura e o segundo é a altura, isso. O primeiro é a largura e o segundo é a altura. Então, se a gente rodar isso, agora ele criou uma figura que é um pouco mais larga aqui. E o que a gente tem aqui, então, é que foi usado o expoente 4. A transformação, usando esse expoente 4 em lei de potência, tornou a imagem mais escura. E, se a gente plotar o histograma dessa nova imagem, dá para ver que a maioria dos pixels estão com um valor bem baixo aqui. Lembrando que depois dessa transformação, os valores dessa imagem transformada não estão mais entre 0 e 256, né? Eles vão desde 0 até 256 elevado a 4. Então, por isso que eu tenho aqui isso aqui está indicando que é 4 vezes 10 elevado a nona. Então, os valores são bem grandes aqui. Né? Mas o Matplotlib já calculou automaticamente, pegou o menor valor, o maior valor, dividiu por 50 caixas e contou quantos pixels tem cada valor. Então, esse é o nosso resultado final. E agora o que a gente vai ver é como implementar a equalização de histograma. Então, a gente vai fechar aqui e nós vamos criar um novo notebook. Então, eu vou aqui, Python 3. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é importar as bibliotecas novamente. Import matplotlib.pytorch e import numpy as np. E aí, lembrando qual que é a função que a gente tem que implementar aqui, qual a transformação que vai realizar a equalização de histograma. E também lembrando aqui de colocar um nome, né? Equalização de histograma. Então, qual a função que a gente tem que implementar aqui? Lembrando da transformação, a gente quer que o valor de saída para um dado nível de intensidade K, então, dado o nível de intensidade de entrada K, o valor de saída tem que ser igual a L menos 1, onde L é o número de níveis de intensidade, sobre M vezes N, N o número de linhas, M o número de colunas, então é o número de pixels na imagem, somatório
de J igual a 0 até K de N de J. Então eu vou somar o número de pixels com os níveis de intensidade de 0 até o késimo nível de intensidade que eu estou olhando, multiplicar por essa constante, eu tenho o nível de saída. Então, para fazer isso, vamos definir aqui para modularizar bem o código, né? Vamos começar a definir funções. Então, a gente vai definir a função histogram equalization, que vai receber uma imagem. Então, vai ter uma imagem de entrada para essa função. E aqui a gente não precisa calcular novamente, fazer uma função para calcular o histograma. Vamos usar a função do NumPy. Mas aí tem uma questão, né? Então, só para ver aqui, se a gente fosse fazer isso daqui, np.histogram, nós passaríamos a imagem e o bins. Lembrando que para o NumPy eu não preciso tornar essa imagem 1D, eu posso passar ela como 2D mesmo. Então, isso aqui calcularia o histograma, que seria o NumBins, né? Número de caixas. Uma coisa ruim disso daqui é que, como a gente viu na aula passada, para fazer o histograma de uma imagem é interessante que as caixas sejam bem determinadas, que elas vão de 0 até 256, né? Se a gente só passar o número de caixas aqui, se a imagem, por exemplo, o menor valor da imagem for 20, a primeira caixa vai começar em 20. Então isso não é legal, né? Essa função do NumPy de histograma, ela aceita ou o segundo parâmetro é ou o número de caixas, ou você pode passar exatamente as caixas que você quer no seu histograma. Então a gente pode criar essas caixas aqui, usando, por exemplo, a função range de 0 até 257. Então o que essa função vai fazer? Ela vai criar valores de 0 até 256, que é um a menos aqui. Isso vai ser as minhas caixas que eu vou passar para o histograma. Lembrando que na aula passada a gente criou, na verdade, caixas de tamanho 50, né? Não, foram 50 caixas que a gente usou. Mas é comum em imagens, especialmente em profundidade de 8 bits, como os valores da imagem são inteiros e vão de 0 até 255, nós criamos essa caixa, uma caixinha para cada valor possível. Então tem uma caixinha para o número 0, uma caixinha para o 1, para o 2, para o 3 e assim por diante, né? Então isso daqui vai calcular o histograma, usando agora o nosso bins, e vai retornar o histograma. A gente não precisa retornar novamente as caixas, porque a gente tem elas, então a gente pode usar, por exemplo, essa variável aqui, para receber um valor que vai ser jogado fora. Com isso a gente já tem o nosso histograma. E aí nós podemos usar esse histograma para fazer a equalização. Então primeiro vamos definir aquela constante do número de pixels na minha imagem. Eu poderia multiplicar o número de linhas e o número de colunas, ou simplesmente somar os valores do histograma, que ele vai ser o meu número de pixels total. E aí aquela constantezinha que multiplica o somatório que a gente viu, vai ser o quê? Vai ser, lembrando, L-1, onde L é o número de níveis de intensidade, então vai ser 255, dividido por Mn. Aqui é sempre bom colocar um ponto, só para garantir que isso aqui vai ser ponto flutuante, né? Mas o Python ele já converteria automaticamente. Essa é a nossa constante, então. E nós vamos definir um array que vai armazenar os valores de saída de intensidades, que seria basicamente a lookup table que nós vamos criar aqui. Essa tabelinha vai ter para cada nível de entrada, de 0 até 255, qual a intensidade de saída. E aí, para cada K nesse intervalo de 0 até 255, que é o maior valor, e aí a gente tem que pôr 256 aqui, a soma ela começa em 0, e aí nós temos aquela outra soma que é o J. For J tem range 0 até K mais 1. Então, para cada K, para cada J de 0 até K mais 1, que é o que a gente tinha aqui, né? O J começa em 0 e termina em K. Para a gente terminar em K, lembrando, o range tem que terminar em K mais 1. O que vai ser feito aqui é falar que a soma vai adicionar o valor do histograma J. Então, para cada J, indo de 0 até o nível que eu quero, eu vou somando os valores do meu histograma. E aí, a minha intensidade de saída
na posição K, para a intensidade K, vai ser a constante vezes essa soma. Então, aqui nós temos o mapeamento que precisa ser usado para cada intensidade de entrada K, qual o valor da intensidade de saída. E aí, como eu mencionei, isso aqui é uma lookup table, nós podemos simplesmente agora varrer a imagem e criar uma nova imagem com as intensidades de saída correspondentes. Então nós vamos inicializar uma imagem aqui equalizada, começando com valores zeros. E aqui, como o parâmetro é uma tupla com o tamanho da imagem que a gente quer criar, nós podemos simplesmente fazer isso. Pegar o shape da minha imagem de entrada, isso vai ser o parâmetro para a minha função de zeros, que vai criar uma imagem de zero. E aí, o padrão aqui para iterar sobre a minha imagem, rows, calls, image.shape, para cada row em range, rows, da mesma forma para cada call em range, calls. A nossa imagem equalizada na posição row call vai ser o que? Vai ser nossa tabelinha aqui, indexada pela imagem de entrada, pela intensidade daquele pixel. Então vai pegar aquele pixel, por exemplo, pixel tem o valor 47. Então vai pegar a posição 47 dessa tabela, vai ver o valor de intensidade de saída que tem que colocar nessa imagem de saída. E aí essa função vai retornar uma imagem equalizada. Então, se nós rodarmos essa célula para importar as bibliotecas e definir essa função, nós podemos agora carregar uma imagem. E nós vamos carregar a imagem SeedDark, que ela está um pouco escura, dá para ver pela imagem original, mas a gente vai botar ela aqui também. Então, se eu der um IMShow aqui, lembrando do Gray, essa imagem ela é isso daqui, né? Eu vou colocar ela um pouco maior. Tá. Então a imagem é essa daqui. Onde a gente vê que ela está realmente bem escura, né? Tem muitos detalhes, por exemplo, esse prédio aqui, a gente quase não consegue ver variações, só tem algumas janelas aqui, mas é tudo uma imagem muito escura, né? A gente pode dar uma olhada no histograma dessa imagem. Lembrando que tem que aplicar o flatten aqui para tornar ela 1D. E nesse histograma nós podemos, por exemplo, passar 50 caixas. Poderia ser 256 também, aí a gente tanto faz. Aqui vai ser só uma visualização rápida, né? A gente vê que o histograma da imagem, é interessante fazer isso. Realmente a maioria dos pixels aqui estão próximos de zero, são muito escuros, né? Não tem quase nada aqui, ou seja, o intervalo de intensidades aqui do cinza escuro até o branco está sendo pouco aproveitado, né? Tem muitos poucos pixels com essas intensidades. Então, para equalizar essa imagem, o que a gente vai fazer é definir uma imagem equalizada, é igual histogram equalization da minha imagem original. E note que a gente não tem outros parâmetros aqui. É só realmente a imagem de entrada que vai ser equalizada. E aí a gente pode fazer a mesma coisa aqui. Eu vou até copiar o código, fica mais rápido. Criar uma nova figura e aí mandar mostrar a imagem equalizada. E aí a imagem equalizada a gente vê que dá para notar muito mais detalhes do que a imagem original, né? Agora aquele prédio, que antes era só um borrão escuro aqui, e até o prédio do lado também. Agora a gente consegue ver todos os detalhes aqui das janelas, algumas janelas diferentes aqui, o prédio do lado, dá para ver que na verdade tem 3 prédios aqui, né? Que antes na imagem original quase nem dá para perceber isso. Mas aqui também, né, nessa região onde era tudo escuro, ficou muito mais claro. Ou seja, dá para notar muito mais detalhes nessa imagem. Dá para ver que a imagem, ela visualmente, ela tem mais qualidade do que essa, mas não é uma imagem que eu diria de boa qualidade, né? Dá para ver que algumas regiões ficaram muito brancas e outras regiões ficaram muito acinzentadas aqui também, com baixo contraste, né? Então não é uma imagem lá de qualidade,
mas é uma imagem que dá para notar muito mais detalhes, né, de variações de pixels. Por quê? Porque o histograma dessa imagem é mais uniforme. A gente pode verificar ele aqui, plt.ist e image equalizado flatten. Também usar o mesmo número de caixas. Bom, deixa eu pôr aqui também. A gente vê que antes o histograma, que era isso daqui, onde a maioria dos pixels era muito escuro e não estava sendo aproveitado essas intensidades, se tornou esse histograma que não é uniforme, certo? Como a gente viu, em geral não é gerado um histograma uniforme, apesar de nessa região estar razoavelmente bem uniforme, né? Mas está mais próximo de uniforme, ou seja, os pixels eles estão aproveitando bastante diferentes intensidades. A gente tem desde pixels escuros até pixels claros. E dá para ver que há uma certa perda de informação também, né? Muitos pixels aqui que eram bem escuros acabaram ficando ou com o mesmo valor ou alguns valores não existem na imagem. Mas mesmo assim, esse histograma dá para ver que realmente existe uma maior variedade de intensidades de tons aqui de cinza na minha imagem. Então é isso daí, né? O mais interessante mesmo de equalização de histograma é que não há parâmetros, você aplica a função e tem um resultado que muitas vezes é razoável. Por isso que é um método tão utilizado e tão interessante, equalizar histograma. E é muito utilizado também como pré-processamento de imagem, que ao invés de repente eu vou fazer, por exemplo, uma detecção de objetos, detecção de prédios ou algum outro tipo de processamento, é melhor muitas vezes eu trabalhar nessa imagem aqui do que nessa imagem aqui. Ok? Bom, era isso então. E a gente vê que a implementação é extremamente simples, ok? É simplesmente dois somatórios aqui, e por isso que o método é interessante de ser usado.